Tetráctis é um termo grego que significa 4 vezes, tá? Tetraktis, que significa 4 vezes. Então, é um princípio baseado num triângulo, onde nós temos uma relação com o número 4, onde você coloca esse triângulo como fossem pontos. Esses pontos, cada um representa uma figura geométrica ou um grupo geométrico, e esses grupos geométricos são distribuídos dentro do triângulo, fazendo exatamente essa matemática, onde você soma 1, mais 2, mais 3, mais 4, dando 10. Então, essa ideia foi preconizada por um filósofo matemático chamado Pitágoras, que partiu desse princípio, que é o Tetráctis, dizendo o seguinte: no universo, as coisas começam a partir do 1, e nós temos, a partir do 1, nós temos o 2 gera o 3, e a partir do 3, nós temos todas as coisas, que é exatamente a estrutura do 4. O 4 significa exatamente a matéria, a vida na Terra, tudo que está realizado, tudo que é real, tudo que é tangível. E ele dizia que na soma do 1 mais 2 mais 3 mais 4, dando 10, 10 representa o número de Deus. Os princípios do Tetráctis, como eu expliquei para vocês, baseiam-se no número 4, onde se formam as estruturas geométricas principais. Nós temos aqui esse gráfico que eu estou apresentando para vocês. Nós temos, no caso aqui, o 1, que é a unidade, o princípio de todas as coisas, né? Depois você soma 1 com 2, você tem o 3, que é o triângulo, que é a manifestação perfeita. Quando você soma 1 mais 2 mais 3, você tem o 6, que são 2 triângulos. Nós muitas vezes temos essa representação no selo de Salomão, ou no chamado Estrela de Davi. São 2 triângulos entrelaçados, um do espírito e outro da matéria, representando o encontro entre o espírito e o material. E por último, nós temos 1 mais 2 mais 3 mais 4, dando 10, que é a ideia exatamente da estrutura do Tetráctis. Lembrando que essa estrutura, ela influenciou tão decisivamente outros pensamentos, que os cabalistas, né, que foram, vamos dizer assim, intercambiadores, né, através dos gregos, egípcios e tudo mais, eles criaram a árvore da vida, que é o gráfico cabalístico, a partir do Tetráctis. E nós temos um outro símbolo muito famoso, que é o tetragramaton, né, que é aquela famosa estrela, né, mágica, usado por magistas, usado por Eliphas Levi no livro Dogma Ritual de Alta Magia, que é baseado nas 4 letras do nome de Deus. Nesse caso, o Tetráctis, ele tem uma estrutura baseada em 3 formas básicas. Essas 3 formas, elas dão origem a todas as demais que nós vamos aplicar nos estudos, né? Em todas as épocas, o círculo foi considerado a totalidade do universo. O círculo representa uma estrutura sem início, sem fim, e tem uma associação com o ponto. O ponto também é utilizado nos estudos do Tetráctis como uma forma também de harmonização. Já o triângulo, ele tem uma base sólida, um triângulo equilátero de 3 lados iguais, representando a expressão equilibrada da natureza, né? E nós temos aí a questão da divindade, da proporção, da harmonia, e o triângulo retângulo também tem uma representação da Terra. O quadrado já é uma estrutura que tem arestas, né? E está representando o domínio da matéria, da racionalidade, da estrutura. Ele, quando ele é aplicado, ele tem muito a ver com essa questão do que é tangível, do que é concreto, do que realmente ganha forma, do que realmente é material. E aí, quando você tem o estudo a partir do desdobramento do Tetráctis, nós temos os 10 grupos geométricos. Essas figuras, quando elas são utilizadas de forma eficaz, como, por exemplo, na composição de placas de carro, números de casa, números de contrato, ou, de repente, o nome, a assinatura que a pessoa quer colocar um símbolo, né, geométrico junto à sua assinatura, ou a pessoa quer, por exemplo, fazer um selamento de um espaço, a pessoa quer ancorar alguma coisa na saúde, a pessoa quer trabalhar alguma coisa na parte de bem-estar espiritual. Cada uma delas, cada um desses grupos de figuras, eles agregam significados muito próprios.
os pitagóricos, né, utilizavam o princípio tetrax riscando um símbolo que poderia ser colocado à porta, ou ao chão, ou dentro do ambiente. Isso poderia ficar sobre a cabeça do usuário daquele espaço, né? E ele tinha uma função exatamente de conexão com o divino. Cada caso tinha um símbolo, né? E uma coisa que é muito interessante também nessa questão da simbologia do tetrax, né, que não basta apenas você utilizar um tipo de símbolo, porque tem símbolos específicos. E esses símbolos também têm uma cor. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Dependendo do tipo de numeração que a pessoa adquirir, por exemplo, uma placa de carro que dá 4, a soma total dá 4, e a gente leva em consideração a soma das letras e depois a soma dos números junto às letras, é um carro que está propenso sempre a quebrar, a dar trabalho, a ter problemas realmente com conserto, né? E você vai colocar atrás da placa do carro, por exemplo, uma figura geométrica para harmonizar. E a pessoa sempre tem um intuito. Eu quero, por exemplo, vender esse carro. Qual é o número, qual é a figura geométrica aplicável, por exemplo, a um carro que tem a soma 4? A gente vai ver essa figura, vai aplicar uma cor, um tipo de cor. Essa figura pode ser feita, por exemplo, em contact, pode ser feita em papel laminado, né? Depende do que vai ser realmente objetivado, e colocada atrás da cada placa, da frente e de trás. Gente, 3 meses normalmente é o tempo para o funcionamento dessas figuras geométricas dentro da conformidade, né? Da ação que elas têm na questão de harmonização. É muito legal. Isso serve também, por exemplo, para uma pessoa que está fazendo uma negociação, ela quer botar um símbolo junto ao contrato, ao nome daquela pessoa que está fazendo a negociação, ou quer colocar isso para agilizar, por exemplo, a aquisição de um bem imóvel, quer proteger o ambiente. E tudo depende muito da soma daquele imóvel, daquele contrato, ou o nome daquela pessoa, tá? O número de uma empresa. Vou dar só apenas um exemplo para vocês aqui, né? Como isso funciona. Por exemplo, a figura geométrica do ponto, o círculo, né, ela tem um objetivo de conclusão e finalização. Então, se você coloca um ponto em alguma coisa que você precisa concluir, o ponto ali, dependendo da cor que você vai usar o ponto, o local que você vai usar o ponto, né, como você aplicar esse ponto, ele vai trazer um efeito para você encerrar ou concluir alguma coisa. Já o círculo, quando você coloca alguma coisa dentro do círculo, representa proteção. Quando você coloca fora do círculo, representa desenvolvimento, né? Se você usa o glifo do sol é esse aqui, gente. É esse círculo com um pontinho no meio, que representa o sol. Ele está ligado à proteção, expansão, vitalização, alegria, criatividade e realização. Essa figura geométrica, quando aplicada, né, ao nome ou aplicado a uma casa, né? E aí sempre lembro, tudo depende de fazer a matemática, fazer exatamente essa composição numérica, o número da casa, o número da empresa, o número do contrato, o número da pessoa, para saber se essa figura é adequada para usar. Porque se você usar a figura errada, né, você pode trazer um efeito reverso, um efeito inverso. Então, a utilização de uma figura geométrica, de um símbolo consigo, pessoa que muitas vezes está carregando, às vezes, um símbolo consigo, eu gosto de usar um pentagrama, eu gosto de usar um triângulo, eu gosto de usar uma cruz. Você tem que ver se aquele símbolo, né, aquela figura geométrica, ela está de acordo com o teu nome também. Porque você, às vezes, está carregando um símbolo consigo, que em vez de ter um papel realmente te ajudar, de somar, de equilibrar, ele vai puxando você energeticamente para baixo. Então a ideia do tetrax é que você consiga encaixar a peça ou a figura geométrica certa naquilo que está faltante energeticamente. E que você precisa, de certa forma, de selar isso, porque para os pitagóricos, quando você fazia a utilização de uma figura geométrica, era uma forma de você estar conversando com o divino. Eles acreditavam que o Deus era um Deus geometrizador, era um Deus arquiteto, né? Por isso que a ideia do Deus gnóstico, do demiurgo, né? O demiurgo, para os pitagóricos, a ideia de demiurgo é a ideia do arquiteto, do criador, do gerador de todas as formas, de todas as coisas, tá? E o demiurgo, ele não é necessariamente bom, ele pode ser ruim. Então,
os pitagóricos acreditavam que a ideia do demiurgo, né, era uma ideia também de um Deus que nós aqui na Terra deveríamos entender a sua natureza. E para entendermos a sua natureza, deveríamos alcançarmos suas leis. Uma das leis importantes para os pitagóricos eram as leis matemáticas, as leis geométricas. Então, quando eles geometrizavam, onde faziam suas equações e tudo mais, eles acreditavam que eles estavam tentando alcançar o entendimento dessa divindade, né, buscando harmonizar com as suas leis mais perfeitas.